Olá, eu hoje estou aqui para falar de todos aqueles bloqueios, de todas aquelas autossabotagens, de todas aquelas reações que nós temos e que já não queríamos ter, de todas aquelas emoções que ainda estão cá dentro e que nós não sabíamos que estavam ou que magoavam bastante ou que mexiam muito connosco, certo? Porquê? Ah, uma das vertentes das consultas do Art Healing, que tenho feitas com muita experiência, com base nas minhas próprias vidas passadas, na análise das minhas e das outras pessoas, portanto, é com base de que nós temos energias matizadas por memórias de vidas passadas, e que nos fazem levar ao agir no presente como nós agimos antigamente, no momento em que as situações explotaram, ou seja, no momento em que houve muita dor, no momento em que houve muita perda, no momento em que houve muita violência, no momento em que houve muita agressividade, seja em que área for, dinheiro, relacionamentos, trabalho, etc. Portanto, tudo isto vaza para esta vida se nós ainda não tivermos entendido, nem percebido e mudado aquele padrão ou aquele pensamento que na altura motivou as consequências que nós tivemos no passado, voltando de muita perda, muita tristeza, muita dor, muita injustiça, etc, etc, etc. Por mais que nós nesta vida estejamos até ligados, associados a um campo espiritual, quer façamos muita meditação, quer estudemos muito, quer nós sejamos uma alma aberta, não é? Ou quer nós façamos muito trabalho de energia em nós, não é? Porque há várias vertentes. A verdade é que se nós não formos entender a razão destas energias que nos fazem repetir os mesmos erros ou a repetir os mesmos padrões e a atrair as mesmas situações que nos doem muito, nós vamos constantemente estar a repetir processo atrás de processo, atrás de processo, atrás de processo, tá? Fala a voz da experiência, certo? Que os meus karmas também são muito difíceis, não é? E ainda hoje, apesar de ter mais de 10 anos de experiência em fazer terapias de vidas passadas, não é? De analisar as minhas vidas, ainda dou por mim hoje, de facto, a ter algumas reações que eu achava que não estavam curadas, que já estavam curadas, mas que ainda vêm. Eu posso até ter uma ferramenta diferente ou ter uma energia diferente que já me ajuda a perceber e a aceitar e faz uma diferença enorme. A verdade é que este trabalho de nós estarmos a curar os nossos karmas ou os nossos traumas e essas energias que nós já acionamos e não sabemos de onde, podem demorar várias vidas, séculos e séculos, se nós de facto nos comprometermos a isso e se nós quisermos entender e se nós não formos muito teimosos a achar que sabemos tudo ou que as coisas são, ou insistir em fazer as mesmas coisas da mesma maneira, certo? Bom, mas isto está tudo no nosso inconsciente, e é por isso que às vezes, por exemplo, quando a vida está muito boa ou quando nós achamos que finalmente vamos ultrapassar aquela meta da qual nós nunca passamos, quando achamos que finalmente está resolvido, finalmente eu consigo aceitar uma situação, eu consigo agir de uma forma diferente, eu consigo perdoar, eu consigo mudar, não é? De repente, nós sem nos apercebermos fizemos tudo ao contrário e às vezes até estragamos tudo. A autossabotagem. Porquê que nós estragamos tudo? Porque nós estivemos convencidos que estávamos bem e que estávamos a controlar as coisas e que andávamos a meditar muito, se calhar, e que estávamos muito bem com muitas energias, mas não vale nada nós atingirmos grandes energias se nós não formos lá aceitar e perceber onde é que vêm estas emoções, estas dores e que espoletam estas reações. Nós estamos no momento em que Lilith, planeta Lilith, ou a Lua Negra, não é? Está muito ativo devido à conjugação astrológica. O que significa que estamos todos a ter oportunidade para enfrentar as nossas Liliths, que são aqueles personagens, aquelas emoções de vidas passadas que nós tivemos não é, anteriormente e continuam ainda ativos na nossa energia. Continuam ativos na nossa energia. Significa que se no passado eu reagi a algo com muita violência ou uma traição ou um ataque de psicose, não é? Por mais que eu nesta vida seja uma pessoa fantástica que respeite os direitos humanos, eu posso ter de repente uma situação que me vai ativar uma dor e vai ativar esta Lilith.
tá? E portanto este comportamento que eu andava a fugir a 7 pés e que eu não queria que ninguém conhecesse e que eu próprio não aceitava, etc, etc, etc. Isto é familiar para vocês? Têm estado a rever esta situação? Não quer dizer que toda a gente esteja neste momento a viver isto. Há pessoas que têm estado a fazer os seus processos e que já sabem reconhecer e que não são tão resistentes. Umas são mais resistentes do que outras, por exemplo, aquelas que insistem em controlar os processos, insistem em querer resolver as coisas de uma determinada maneira, em que insistem que não querem abrir mão de certas coisas da vida, certo? Para essas é muito mais difícil, portanto, cada caso é um caso. Se achar que isto ressoa, vale sempre a pena nós termos uma ajuda de alguém, está? Até nós, terapeutas, precisamos de terapeutas, nós principalmente, até para descarregar de facto o contacto que nós temos com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanto autojulgamento, autoflagelo, com tanta violência e com tanta agressividade. Nós também temos as nossas coisas e também precisamos de cuidar uns dos outros. Mas se este ressoa para si e há qualquer coisa aí que continua a vir, a saltar, a brotar da pele, é uma oportunidade para marcar uma consulta comigo, né? O Art Healing. Como é que são formatadas estas consultas? Portanto, sempre com muita base na informação de vidas passadas, certo? Que eu acedo. Há que haver um entendimento da razão do acontecimento que provocou a dor ter acontecido, tá? E às vezes é preciso ir a mais do que uma vida, porque terá havido uma necessidade de equilíbrio entre uma ação que depois precisou de um efeito, certo? Aqui connosco. Então vamos conhecer e depois, através do trabalho técnico, curar, desativar e retirar isso da energia, da nossa energia, né? Ou do nosso sistema energético. Depois é preciso fazer todo um trabalho de reprodução de comportamentos ou de tentar ir buscar energias novas. É preciso depois muita força de vontade e muito comprometimento. Convém fazer isto sem julgamento, sem exigência, porque isso também estraga um bocado, não é? Mas, então, é assim que se processam estas consultas. Tire 2 a 3 horas do seu tempinho, vamos perceber o que anda aí, porquê, qual é a tristeza, qual é a dor, para ver se ela deixa de boicotar tanto a felicidade. Porque é que isto boicota? Porque, por exemplo, basta eu ter um problema de ter uma lembrança de que no momento em que eu fui muito feliz, no momento em que eu vivi o grande amor da minha vida, no momento em que eu tive um grande experiência material, uma vida financeira estável, em que eu fui uma pessoa super bem vista na sociedade, em que há um acontecimento trágico associado, eu cada vez nesta vida, se eu não desativar aquela memória, aqueles receios, o meu receio vai manifestar-se com minha autorização, consciente ou não, vai manifestar-se e vai destruir tudo o que desta vez vem para mim e finalmente eu poder desfrutar tudo o que eu quero para mim. Isto é sério. Sério mesmo, não há pior karma do que o karma que boicote a felicidade. É uma frustração eterna para toda a vida e provavelmente vai passar para próximas até nós cuidarmos disto, está bem? Então, experimentem fazer então uma terapia, pode ser pessoal, pode ser online, em qualquer parte do mundo, eu só preciso de entrar em contacto convosco, conhecermos um bocadinho e depois começamos a trabalhar, está bem? Aposte, priorize a sua felicidade, porque isto não é brincadeira. Enquanto isto cá dentro não estiver resolvido, cá fora não vai estar também. Porque ou vamos estar a projetar ou vamos sabotar, certo? Tudo o que é fora é um espelho de cá dentro, então vamos nos curar e finalmente desfrutar de uma vida abundante e tranquila, está? Vilma Vieira, este é o Art Healing, fica à vossa espera.